Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Desta vez falaremos de redes de computador. O que são as redes de computador? Você já se parou para pensar que tipo de redes você utiliza? Às vezes a gente fala muito de redes sociais, mas o que são as redes? Então, nessa aula a gente vai desvendar as redes, os tipos dela e como elas se aplicam aí no nosso dia a dia, que a gente está trabalhando com elas e muitas vezes não sabe. Então, uma rede de computador, ela é nada mais é que um conjunto de dispositivos. O que são dispositivos? Pode ser um celular, pode ser um computador, pode ser uma impressora. Um conjunto desses dispositivos que eles estão conectados, né? E o principal objetivo é compartilhar recursos. O que é compartilhar recursos? Então, uma impressora, o que ela pode compartilhar numa rede? Então, eu posso ter uma única impressora e 10 computadores, 10 pessoas trabalhando. Quando eu ligo todo mundo em rede, todas as 10 pessoas utilizam a mesma impressora. Eu compartilho o serviço de impressão. Até a chegada das redes, eu precisaria ter individualmente cada computador a sua impressora, ou então eu ter que salvar esse arquivo. Antigamente se salvava num disquete, ir lá na impressora ou no computador que estava instalado a impressora e mandar imprimir. Com a chegada das redes, eu não preciso mais disso. Eu tenho uma única impressora e eu compartilho ela com quantas pessoas eu quiser dentro dentro da mesma rede. A gente vai falar desses tipos de redes aí quando eu consigo compartilhar localmente os dispositivos. Tudo bem? Então essa é a definição, né, do que são as redes. Definição, objetivo. O objetivo principal, então, é facilitar a troca de informações e o acesso a recurso comum. Dei o exemplo aí da impressora, né? Então, eu tenho uma melhor eficiência usando a rede. Eu tenho uma impressora só e eu tenho eficiência de usar numa empresa de médio porte, de pequeno porte, aí 10, 15 pessoas utilizando a mesma impressora. Seja mais produtivo, economizo recurso, né? Redução de custos nos benefícios, aumento da segurança, melhoria da comunicação, facilita o trabalho colaborativo. Então, as redes, elas vieram para trazer benefícios, né? Então, com as redes de computador, a gente consegue utilizar o mesmo dispositivo por mais de uma pessoa, compartilhado. Então, eu consigo compartilhar serviços, né? A gente vai abordar isso também. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos alguns tipos de rede. Esses são importantes a gente frisar. O primeiro tipo aqui, ó, selecionei aqui para vocês, é o tipo LAN. Tá vendo? Ó? Local Area Network. O que é essa LAN? Antigamente falava em LAN House. O que é uma LAN House? As pessoas iam numa LAN House para jogar. Então eu sentava cada um no computador dentro de uma sala, se pagava para jogar, por isso o nome LAN House, né? Se jogava localmente. Então uma rede local, ela conecta dispositivos numa área geográfica limitada. Então, numa casa, numa escola, eu tenho uma rede local. Então, por exemplo, você pode estar numa escola e ter 2 laboratórios. Então, esses 2 laboratórios eu ligo eles em rede e todo mundo que estiver nos 2 laboratórios consegue se comunicar uns com os outros através da rede local. Então, uma rede local, ela não precisa ter acesso externo. O que é esse acesso externo? Acesso à internet, por exemplo. Eu não preciso, para uma rede, para os computadores falarem entre si, eu não preciso de internet. Eu preciso só de uma rede local. Tá aqui o desenho, tá vendo? A gente chama esse aqui de concentrador. E tá vendo vários dispositivos ligados nele. O que é esse concentrador? Ele pode ser um roteador, ele pode ser um servidor, tá? Então, eu tenho lá na nossa casa, por exemplo, se você tem um roteador e você se conecta ao seu roteador Wi-Fi, por exemplo, você está numa rede local. Né? Então,
Daí você tem outros computadores que também se conectam ao seu roteador na sua casa, a televisão se conecta. Então você tem lá uma rede local. E aquele roteador local, ele dá acesso, no caso quando você tem acesso à banda larga, ele dá acesso a essa aqui, ó, WAN, tá vendo, ó? Abrange uma área geográfica mais ampla, como cidades ou países. Essa WAN de Wide Area Network é a famosa internet. Então, eu tenho na minha casa localmente o meu roteador, que está ligado ao meu provedor de internet, e esse provedor me dá acesso ao WAN. Então, eu posso falar de dentro da minha casa, de dentro da minha rede local. Quando eu me conecto na internet, eu posso falar com alguém que esteja lá no Japão, por exemplo. Então, essa rede mundial de computadores, que é mais conhecida como internet, dentro de redes de computador, o nome dela é WAN, Wide Area Network. É uma rede mais ampla, abrange o mundo todo, né? Existem locais em alguns países que essa WAN ela é limitada pelo governos ditadores. Aí, por exemplo, eles limitam o acesso, mas aí é internamente dentro do país. A WAN ela é ligada direto no mundo, né? A terceira que eu coloquei aqui, ó, é a MAN. Diferente da WAN, qual que é a diferença? Ela é uma rede que cobre uma área metropolitana. Por exemplo, eu tenho uma rede entre algumas universidades, por exemplo. Eu tenho o Instituto Federal, que vocês estão fazendo o curso aí. Eu posso ter acesso ao Instituto de São Paulo, ao Instituto de Barretos, ao Instituto aí, os vários institutos pela mesma rede. Então, essa rede é uma rede privada, certo? Que ela vai conectar dispositivos do mesmo segmento, ou da mesma empresa, ou no caso da escola, aí a gente está falando da mesma área. Então, uma rede metropolitana, tudo bem? E a quarta que eu listei aqui é uma rede PAN, Personal Area Network. Essa aqui é bem comum a gente usar. Então, ó, conectam dispositivos pessoais. Por exemplo, eu conecto o meu telefone, meu smartphone, por exemplo, na impressora. Já tentou imprimir do smartphone? Tem como. As impressoras Wi-Fi, elas te deixam imprimir do seu telefone. Então, você tem algum arquivo no seu telefone, não precisa mandar para um computador, você manda direto para a impressora. Você se conecta na impressora e você consegue acessar. Por exemplo, quando você faz acesso via Bluetooth no aparelho de som do seu carro, ou quando você acessa via Bluetooth um outro smartphone, você está fazendo uma PAN, uma Personal Area Network. O que é isso? É uma rede pessoal. Ela tem um limite de alcance. Então, por exemplo, um Bluetooth ele vai ter aí um limite de distância que um dispositivo precisa estar do outro. Normalmente as redes PAN, os dispositivos precisam estar mais próximos uns dos outros para que a rede funcione, ok? Então, se você já utilizou Bluetooth, se você já utilizou aquele NFC, se você já utilizou aí alguma forma de conexão via Wi-Fi, que seja direta no seu dispositivo, no seu telefone, por exemplo, no seu smartphone, você estava fazendo uma rede pessoal. Aí eu passei uma foto para um amigo através do AirDrop. Você fez uma rede PAN. Você entrou numa rede PAN com ele quando você se conectou. Eu conectei o meu celular no Bluetooth do meu carro. Você fez uma rede PAN, ok? Então, esses são os principais tipos de redes de computador. Uma rede local, uma rede WAN, né, que é a rede mundial de computadores, uma rede MAN, que é uma rede metropolitana, e uma rede PAN, tudo bem? Muito bem, agora quais são os componentes de uma rede de computador? O que são aí os componentes? Então nós temos dispositivos, nós temos cabos e conexões e temos os equipamentos específicos de rede. Então quem são os dispositivos? Os dispositivos são os computadores, os smartphones, impressoras. Então,
e outros que se conectam à rede, como a televisão, se conecta a uma rede, o seu rádio Bluetooth se conecta a uma rede. Hoje em dia, a própria geladeira se conecta na rede. Então, esses dispositivos, um tablet, são dispositivos que nós utilizamos para se conectar nas redes. Só que as redes, como sim, ela tem cabos e conexões, certo? Então, o que são esses cabos? São os meios físicos para transmitir as informações. Então, como que as informações trafegam de um lugar para o outro nas redes? Como que a internet chega na sua casa? Se você for lá na rua, você vai ver que tem um cabo da sua operadora que ele passa separadamente do cabo da energia. Então, esse cabo passa e chega até a sua casa. Então, a internet chega na sua casa através do cabo ou através de fibra ótica. Então, é a conexão, ok? Então, nós temos aquele cabo que é o famoso cabinho azul, aquele cabo que normalmente liga dentro da nossa casa, liga um computador. É o cabo que a gente chama de cabo de rede Ethernet. Ele tem nas suas versões amarela também, que é o cabo do RJ45, que a gente chama do conector. Tem a fibra ótica, como eu já citei, e tem a conexão sem fio, que é a mais comum. Quando eu chego e falo, qual a senha do Wi-Fi? Né? Quando a gente chega em algum lugar e pede a senha do Wi-Fi, significa que quando você olhou no seu smartphone ou no seu computador, você viu que existe uma rede disponível. Essa rede disponível foi captada pela placa sem fio do seu computador ou do seu smartphone. Então, a sua placa detectou que tem uma rede. Então, o meio que você vai se comunicar é um meio Wi-Fi, é um meio sem fio, ok? E os equipamentos? Os equipamentos são o que provavelmente você possa ter na sua casa, um roteador, né? O roteador a gente chama de concentrador. Então, eu tenho vários dispositivos conectados nele, tendo acesso à internet. E aí, para as empresas, a gente tem switch, a gente tem hub, a gente tem os modems, aquele aparelho que a empresa de internet instala na sua casa é o modem, né? É um modem que ele tem a função, chama modular e demodular. O que é isso? Ele pega o sinal que vem da rua, chega na sua placa do seu celular, na sua placa de rede, e ele transforma aquele monte de binário, aquele monte de pulso elétrico que chega e transforma em binário. Do mesmo jeito que os binários que saem do seu celular, eles são transferidos, o modem pega essas informações e transforma em pulso elétrico para caminhar na rede pelos cabos, ok? Então, esses equipamentos é que eles vão conectar e vão gerenciar a rede, tudo bem? Então, do meu lado aqui, enquanto usuário, eu vou ter um roteador, eu vou ter um celular, eu vou ter um computador, eu vou ter um cabo que vai conectar, ou eu vou ter o Wi-Fi. E aí, lá atrás da empresa que eu contratei o serviço, vai ter um switch, ou vários switches, né? Vai ter hubs, vai ter modems. Então, todos esses componentes juntos vão formar as redes. Então, cada componente é importante. Então, se você tem, por exemplo, o seu smartphone e você tem um roteador lá, mas você não tem um cabo para ligar, ou você não tem o sinal de Wi-Fi para ligar, você não vai conseguir utilizar uma rede. Agora, se você tem dispositivo, se você tem conexão e você tem o equipamento da rede, ok, então você vai conseguir se conectar. Tudo bem? Então aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês, como a ligação aí, como que funciona na maioria das casas. Então você tem aqui, ó, o modem da operadora, ok? Aquele aparelho que a Vivo, a Claro, as empresas aí de internet instalam na sua casa, ok? Então é esse modem aqui, tudo bem? Aí você tem aqui um roteador Wi-Fi. Às vezes o modem ele é o mesmo que o roteador, então dentro do modem também tem o roteador, você usa o mesmo aparelho, ele vem junto na maioria das vezes, mas você pode ter dois aqui separado, tudo bem? Então você liga o cabo do modem no roteador e liga o cabo do roteador aqui, ó, no seu computador. E pela Wi-Fi você consegue plugar
ou plugar não, você consegue conectar pela Wi-Fi o seu smartphone ou o seu tablet. Então, pela Wi-Fi ou via cabo, você pode ligar o seu computador. Aí, saindo de dentro da sua casa, então isso aqui está dentro da sua casa, daí saindo de dentro da sua casa, aí você vai ter aqui, ó, esse cabo que está ligado na WAN, tá vendo? Lembra o que é WAN? Lembra lá que nós falamos? A WAN, que é a rede mundial de computadores, a internet. Então, aqui no seu modem tem uma conexão, está escrito WAN. O que ela significa? Significa que aqui você liga o cabo que vem da rua, que é o cabo que vem da internet lá da sua operadora. Se eu ligar esse cabo que vem da rua aqui na LAN, vai estar escrito LAN aqui nessas portinhas, não vai funcionar. Tem que ser na entrada WAN, porque o modem tem que entender que as informações que vão vir daqui, elas serão as informações lá da internet. Então, ele tem que pegar essas informações e quando elas chegarem aqui, ela tem que transformar numa informação que o seu roteador, o seu computador entenda, ok? E isso tudo acontece sem a gente perceber, mas por isso que as luzinhas ficam piscando, significa que as informações estão indo e vindo, ok? E aí, quando, por exemplo, eu tenho um arquivo no meu computador e eu envio para a internet, a gente chama que nós fizemos um upload. E quando eu tenho uma informação, uma foto, uma música que eu baixo da internet para o meu computador, a gente chama download. Então, eu baixei para o meu computador, eu baixei para o meu celular, ok? Então, essa é uma estrutura mais simplificada para você entender como, se você tem lá banda larga instalada na sua casa, logicamente é assim que deve estar ou algo parecido. Então, agora nós teremos lá no nosso Moodle uma atividade que vai abordar algumas coisas que nós falamos aqui. Então é importantíssimo, a aula de hoje é muito importante e nós continuaremos falando de segurança especificamente na próxima aula. Então, se você ficou com alguma dúvida, a minha dica é que você veja novamente esse vídeo, veja novamente essa aula, que é um conteúdo bastante importante e vai nos ajudar aí a entender melhor tudo isso que a gente acaba fazendo aí no dia a dia nosso, ok? Até lá, um abraço.